Bem-vindos à segunda parte do Direito a Falar. Dr. Nuno Ruiz, antes do intervalo falávamos precisamente da independência da nossa Autoridade da Concorrência, em que terminou com uma frase enigmática: independente é quem é. A minha pergunta é, temos ou não tido uma Autoridade da Concorrência independente? Eu não tenho condições absolutamente nenhumas para julgar a independência ou falta de independência ou menor independência da autoridade. Nem tenho sequer condições para julgar a sua maior ou menor eficácia. Quem tem essas condições é quem está à frente da autoridade e são, no fundo, quem é responsável pelos serviços. A única coisa que eu constato, e isto é uma realidade da vida, é que num pequeno país, com um pequeno mercado, com uma pequena comunidade social, cultural e política, em que naturalmente os contactos são extremamente facilitados, é seguramente bom reforçar as garantias de independência. É, no fundo, uma opção individual de quem está à frente, de quem exerce o cargo público. Aquilo que diz, de certa forma, é que nunca é de menos reforçarmos essa independência. E como é que se reforça essa independência? Na escolha dos protagonistas, na escolha do Presidente da Autoridade de Concorrência? Na criação de algum conforto, designadamente na perspectiva de quem exerce o cargo, de que tem margem de manobra para o fazer contra determinados interesses sem sofrer por isso. Eu acho que isto é uma coisa razoavelmente evidente e humana. E isso deve ser reforçado. Isso, tudo que possa contribuir para isso, é efetivamente a única coisa que está em questão. Eu não posso exercer facilmente um cargo, não é? Por mais independente que tente ser e por mais independente ou consensual que tenha sido a minha nomeação, se tiver qualquer espécie de receio de adotar uma determinada solução porque entendo que posso ser prejudicado com isso, ou que... Eu não estou de maneira nenhuma a dizer que fazer qualquer espécie de comparação ou dizer que isso acontece, etc. Não, o que eu estou a dizer é que é efetivamente um exercício difícil. Então, mas deixa-me lançar aqui, enfim, aos três uma pergunta mais lata, no sentido em que porquê é que acreditam que se tornou tão relevante uma nova lei da concorrência e porque é que a Troika, de facto, fez deste aspecto um aspecto a incluir no memorando? Essa pergunta é para mim? Sim, por exemplo. Não. Eu acho que a Troika não fez esforço nenhum em meter esta lei no memorando, sequer a minha opinião humilde. Porquê é que está lá, então? Não faço a mínima ideia. Quer dizer, eu acho que seguramente que uma melhor lei da concorrência contribui para o bom funcionamento da economia. Agora, não é um aspecto. O decisivo não é o texto da lei. O texto da lei é importante, mas não é o decisivo. Eu tenho dito em várias ocasiões. Então, mas deixe-me colocar-lhe um aspecto muito concreto. Precisamos ou não de ter mais meios afetos a esta avaliação da concorrência em Portugal? Sobre a independência das autoridades independentes. A independência deve existir em relação ao Governo, em relação às entidades reguladas. Em relação ao Governo, porque a lógica da intervenção de autoridades independentes na economia é uma lógica de desgovernamentalização. O caminho da criação destas autoridades independentes, das setoriais, é uma lógica de desgovernamentalização. Fazer nomear os reguladores independentes por uma simples decisão do Governo não faz sentido, não contribui para a criação de entidades e autoridades para executar uma política desgovernamentalizada. Política desgovernamentalizada significa uma política levada a cabo de acordo com uma racionalidade própria. No caso da Autoridade da Concorrência, é uma racionalidade económica e de bem-estar dos consumidores. E não com racionalidade política. Deixe-me colocar-lhe, enfim, o ponto de vista da eleição, eu acho que está claro, aliás, a proposta do CDS também é clara, contou com a sua participação. Do ponto de vista muito concreto, dá-lhe o exemplo da eletricidade. No momento em que o Estado abandona uma posição-chave na EDP, foi-nos explicado pelo poder político que não há nenhum problema porque a regulação irá, enfim, avaliar aquele que é o comportamento dos futuros acionistas. Precisamos ou não de reforçar os meios para que seja possível, neste caso a AERS, mas também a Autoridade da Concorrência, perceber até que ponto é que o mercado está a funcionar? Bom, na medida em que o mercado funcione, a Autoridade da Concorrência deve estar em condições de exercer a sua missão. E a Autoridade da Concorrência deve, tanto quanto possível, ocupar o lugar que antes era ocupado pelos reguladores setoriais na medida em que o mercado funcione.
O regulador setorial justifica-se enquanto o mercado, enquanto houver falhas de mercado ou falhas de Estado, chamadas state failures. Aquilo que diz é que a Autoridade da Concorrência tem que olhar com mais atenção para o setor da eletricidade. É que a intervenção do regulador setorial é uma intervenção ex ante. A intervenção do regulador da concorrência é uma intervenção ex post que assume que o mercado funciona em princípio, quando não funcionar intervém. Portanto, devem articular-se uns e outros. É evidente que quando nos setores, designadamente nos setores importantes, fundamentais da economia, na energia. Setor da energia. Temos que ter uma autoridade da concorrência mais ou interventiva ou não? Quando há um operador único ou dominante, é óbvio que isso levanta preocupações acrescidas e deve suscitar preocupações acrescidas e uma vigilância mais aturada por parte das autoridades, seguramente a Autoridade da Concorrência. É evidente que qualquer monopólio ou qualquer setor sujeito a uma predominância de uma só empresa, seja ela pública ou privada. O facto de ter sido privatizada não altera, deste ponto de vista, fundamentalmente os dados da questão. Não deve de aumentar a preocupação por parte da Autoridade da Concorrência, o facto de neste caso, termos um novo acionista. Eu imagino qualquer Autoridade da Concorrência que tenha consciência da importância da sua missão deve estar atenta ao funcionamento desse mercado. Naturalmente, mas não é esta privatização que deve aumentar essa preocupação, na sua opinião? Eu não sei se é ou não, mas para mim a privatização de um setor importante, não me causa preocupações. Não me causa preocupações desde que ela não seja acompanhada pela criação de condições de uma maior concentração da atividade. É necessário poderes de contrapeso. Quanto mais concorrencial for essa atividade, melhor. Há aí setores que estavam sujeitos à existência de monopólios públicos e que hoje em dia já estão largamente liberalizados. As telecomunicações, por exemplo, já estão largamente liberalizadas. É um exemplo que o Dr. Nuno Ruiz também conhece. Bem, já lá iremos. Dr. Mário Marques Mendes, deixe-me colocar-lhe uma questão que tem que ver com esta descrição daquilo que é a Autoridade da Concorrência, portanto, uma polícia. Tem ou não ao seu dispor os meios necessários para uma fiscalização em tempo real e de facto, como se pede no momento em que o Estado deixa setores-chave da economia? Eu gostava de voltar à questão da regulação, se me deixar daqui. Mas depois regresso aqui, porque senão andamos sempre a saltar. Mas posso começar por aí. Sim, sim. Se a autoridade tem meios. A autoridade tem meios. Tem os meios suficientes. Ainda hoje eu creio que tem meios suficientes para poder agir, desde que queira, não é? Agora, e isto interliga-se com... faça um ponto, para não perder a oportunidade. Há aqui uma coisa importante. Relativamente à independência das autoridades e à forma da sua escolha. É evidente que os meios, a forma como é escolhida uma determinada autoridade independente é importante. Onde se conseguirem, quanto maior for o domínio específico, por exemplo, de nomeações governamentais, e, portanto, se atribuir, sim senhor, uma proposta de governo, mas escolha, por exemplo, julgo que era aquilo que estava a referir o José Luís, uma escolha pelo Presidente da República, com o parecer da Assembleia da República, por exemplo, tudo isto são processos, são formas que ajudam. Agora, não resolvem o problema na sua essência, porque... uma coisa fundamental, e isso acontece quando se fazem essas escolhas através destes processos, é importante que se saiba quem vai para as autoridades, qual é a visão que têm do setor em que supostamente vão regular. Ou seja, é importante que se conheça quais são, porque técnicos são todos, e todos são excelentes técnicos. O que eu digo é que todas as pessoas que ocupam lugares em entidades de regulação sectorial, inclusive na Autoridade de Concorrência, porque a concorrência não é uma coisa anódina e que se resolve 2 mais 2 são 4, não. A concorrência é um processo que se destina a atingir determinados resultados. Agora, os resultados podem ser os mais diversos. Não há um só modelo de concorrência, há vários modelos de concorrência. Há várias formas de intervenção no mercado. O que eu quero dizer é que é importante que se saiba dos reguladores o que é que pensam sobre isso. Sobre os setores. E que se manifestem, não só no momento da escolha, mas depois, ao iniciarem os seus mandatos, que digam a nossa visão da concorrência para este país é esta. E nós não sabemos. Não sabemos. Quer dizer... Hoje em dia, não sabemos qual é a ideia que se tem de concorrência. E, por isso, nós só podemos ir reagindo.
Ou seja, com certeza temos o tal setor de controle de consumidores, mas nas práticas restritivas nós não sabemos o que é que está na cabeça das pessoas que estão na autoridade da concorrência, percebe? E eu acho que isto é fundamental, não é só a questão da designação, da escolha, etc. É percebermos qual é a visão, qual é a ideia que se tem para o funcionamento da concorrência, que é uma visão transversal e não sectorial, mas é uma visão transversal, mas que obviamente que tem determinados princípios que devem ser a base a partir dos quais se põem em prática as regras. Dr. Nuno Ruiz, o que é que lhe parece este reforço ou não dos meios ao dispor desta polícia, a autoridade da concorrência, que ao fim e ao cabo tem um papel determinante, na sua opinião, para avaliar se existe ou não, são ou não cumpridas as regras de mercado? Os reforços dos meios é sempre bom, desde que sejam utilizados, não é? Não faz grande sentido reforçar mais e depois... Agora, mas é uma falta de meios. A minha pergunta tem que ver com isso. Qual é o nosso principal problema? No momento em que temos um governo... Eu não tenho condições para responder a isso. Então, mas deixe-me eu recentrar a pergunta. No momento em que temos o governo, enfim, o Primeiro-Ministro, os principais partidos, a anunciarem que a saída do Estado da economia será compensada por um reforço dos poderes de regulação, que poderes são esses? O que é que tem faltado que é preciso, de facto, reforçar? Olha, se eu for analisar cada um dos elementos que podem contribuir para uma reflexão objetiva e racional sobre o tema, fico razoavelmente tranquilo, porque, objetivamente, eu vou falar daquela autoridade que conheço melhor, que é a autoridade da concorrência, mas provavelmente vamos ter este cenário razoavelmente replicado em autoridades reguladoras setoriais. Mas, quer dizer, eu tenho quadros competentes, objetivamente. Professores de economia, professores de direito, jovens que têm formação lá fora, jovens que têm formação cá dentro, quadros competentes. Eu tenho recursos, não é? Designadamente, algumas autoridades reguladoras têm recursos substanciais que vão buscar a utilização do domínio público. Outras, se não os têm, também não percebo porque é que não os têm, mas porque recebem parte dos recursos das coisas que isso faz sentido. Isso é um dos aspectos. Não faz sentido absolutamente nenhum. Esse é outro problema. Eu estava a dizer... Sim, estava a dizer que... Quer dizer, receber 40% das coisas e não as aplicar é suicidário. Deixe-me introduzir esse tema, enfim. Mas, pronto, agora não vale a pena... Restam-nos ainda alguns minutos. Já vi que não concorda com essa forma de financiamento. Acho que cria conflitos de interesse, como é óbvio. Quer dizer, por mais racional que uma pessoa seja, não é? Aquilo que diz é que eles vão multar muito mais, porque vem daí a grande parte do financiamento. Não, olha, estou enganado. Sim, na prática, de facto, não se tem visto. Não se tem visto. Não, eu acho que esta crítica também, que o financiamento das autoridades... Eu acho que eu tive esse... Nós e os gregos, não é? Eu confesso que eu tive esse receio quando essa solução foi adotada. Tive esse receio. Agora... E hoje em dia? Não penso que tenha vindo daí o pior mal do mundo. Mas faz sentido. Porque, de facto, se isso fosse causa de grandes males, teríamos tido uma aplicação muito mais vigorosa do que aquela a que assistimos. E certeira. Teríamos tido cobrança de... Eu não sei se isso não se terá verificado uma ou outra vez no início, mas hoje em dia acho que não é crítica que se possa fazer. Mas não fazer. É perverso. É como, enfim, termos a Polícia de Segurança Pública e a GNR, uma parte do seu financiamento a depender do número de multas que passam. Pois não, há sempre essa se isso for uma medida de eficiência, no exercício da missão, ok, não vejo grande problema. Eu acho que... Também não morrem se não comprarem Coimbra, não é? Portanto, também é preciso... Não, mas eu acho... Também, depois ao controle da própria atividade eu acho que e da aplicação dessas coisas. Agora não tem vindo mal, o mal não tem vindo daí. Agora, eu acho que é muito importante aquilo que o Nuno há bocado disse, é que uma autoridade da concorrência, qualquer autoridade reguladora, mas em particular a autoridade da concorrência, ela é responsável pela definição de uma política de concorrência à luz da qual vai exercer a sua missão. Por isso é que é importante que aqueles que vão ser designados sejam ouvidos no foro parlamentar adequado. Aquilo que tem acontecido é que nós não sabemos o que pensam os protagonistas sobre... Que visão é que eles têm da política de concorrência. A política de concorrência não pode ser definida nem pelo Governo nem pelo Parlamento. É definida pela própria autoridade. Exatamente. E o seu... E a aplicação que elas façam da lei, a lei é uma coisa estática. A sua dinâmica é a dinâmica da aplicação. Só pode ser consistente se por trás dela houver uma política de concorrência. Mas deixe-me dar-lhe um exemplo. Fazendo a comparação com as outras polícias e partindo deste exemplo que deram há pouco, do ponto de vista penal, o Governo define os crimes que são de investigação prioritária. Isso deveria acontecer dentro da regulação, na vossa opinião? O Governo definir? Não. A Europa vive há 60 anos, a União Europeia, com a mesma lei. De todo.
há 60 anos. Porquê é que nós temos 4 A União leis? Europeia vive com os Se mesmos olharmos- 2 artigos. O que se fez desde 1950 até ao final da década de 2010. O que é que nos tem faltado? Não, e deixa-me dizer uma coisa. A política criminal é uma política em que o governo deve ter uma intervenção, mas que é executada pelo Ministério Público. E há uma separação entre o Ministério Público que acusa e os juízes que decidem. Bom, aqui, digo mais uma vez, a autoridade investiga, abre inquéritos, procede à investigação, acusa e decide. Toma a decisão. E portanto, tem poderes. Em matéria de poderes, acho que os poderes de que dispõe são bastante fortes. Saem reforçados neste projeto. sim. Saem reforçados. E eu não acho mal que saiam reforçados. Tem a ter poderes de contrapeso que os equilibrem. Restam-nos alguns minutos para terminar um último aspecto que tem que ver com a avaliação dos resultados, nomeadamente da Autoridade da Concorrência. Faz ou não sentido que essa avaliação seja cada vez mais pública, esse escrutínio daquilo que foram os meios aplicados e os resultados alcançados? Absolutamente. Acho que faz todo o sentido que seja... Tem ou não faltado essa capacidade de escrutínio público? Tem completamente, porque como se falava há pouco, não tem havido, pelo menos em setores relevantíssimos da atividade da Autoridade da Concorrência, não tem havido a transparência necessária. Não só, como eu dizia há pouco, não se sabe qual é a visão da Autoridade relativamente ao que deve ser a concorrência em Portugal. Mas, mesmo que fosse através de meios instrumentais, por exemplo, da publicação das decisões, da adoção de guidelines sobre o que deve ser, o que é o seu entendimento quanto a determinadas práticas, sejam eles acordos horizontais, acordos verticais, seja o que for, não é? De facto, isso não tem havido. E, portanto, não há suficiente escrutínio público relativamente àquilo que nem é o que se faz, é aquilo que se poderia fazer e aquilo que são as opções. Deixa-me ouvir o Dr. Nuno Ruiz. Revê-se nesta ideia de que é preciso aumentar o escrutínio sobre o trabalho da Autoridade da Concorrência? Eu acho que sim, mas antes de mais o escrutínio tem de ser natural. Isto é, se a autoridade publicar as decisões, porque quem não deve não teme. O problema é este. Ela é necessariamente mais cautelosa com aquilo que faz. Claro. Tem de ser necessariamente mais consistente sistematicamente com aquilo que faz. Todas as decisões Ela devem autodisciplina-se ser a si própria. Claro. Isso é o primeiro passo. Quer dizer, eu como advogado, estou sempre a pensar no que é que o meu colega me vai responder. O que é que Acaba o juiz por dizer vai que pensar. falta, de certa forma, transparência. Não. E a falta de transparência acaba por não favorecer o diálogo interno, não favorecer a autodisciplina, não favorecer a revisão das posições. Não quero já entrar em esquemas do género conselheiro-auditor, como acontece na Comissão Europeia. Há várias técnicas depois complementares. O primeiro aspecto a ter em consideração é o conhecimento da política, o conhecimento das decisões. Sem dúvida. Posso lhe dar um Terminar. exemplo? Posso lhe dar Temos ainda alguns segundos. um exemplo de transparência Um exemplo na muito definição das prioridades para a aplicação de uma política de concorrência. A minha proposta é que todos os anos essas prioridades sejam definidas para o ano seguinte. Todos os anos, como faz a Autoridade da Concorrência Britânica, a Autoridade da Concorrência Portuguesa submeta a consulta pública durante um período de um mês ou 20 dias as suas prioridades para o ano próximo seguinte. ano, o setor do leite é a nossa prioridade. Aparentemente, o projeto que vi proibia referência a prioridades setoriais. É uma das coisas que eu não... Acho que nenhum de nós compreende essa proibição. É completamente absurda. Espero Também que criticam este aspecto. Acho que sim, É acho que verdade, uma coisa é falar de prioridades em relação à empresa. a empresa Outra esta, coisa aquela ou aquela é falar outra. de prioridades setoriais. De um ponto de há 5 anos atrás para hoje, acho que vai uma grande Uma grande diferença. diferença. Muito bem. Meus senhores, agradecer a vossa presença por este, enfim, eu espero que lúcido debate. Por nós ficamos por aqui, regressamos na próxima semana com outro tema, outros protagonistas, a garantia de sempre, voltaremos a ter direito a falar.